A ira de Deus é um atributo divino. Este é um assunto que muitas pessoas ocultam, por não ser um assunto tão palatável. É preferível a gente falar da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do que falar sobre a ira de Deus. Mas nós não podemos entender a perfeição moral de Deus sem tanger este assunto tão solene. Deus, sendo santo, não poderia reagir da mesma forma em relação à verdade e à mentira, à virtude e ao vício, ao bem e ao mal. Deus seria amorfo, Deus seria imoral se ele aplaudisse o erro, se ele aprovasse a mentira, se ele reagisse positivamente à corrupção. Portanto, a ira de Deus é essencial para a perfeição moral de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela mentira. Deus é o Deus que se ira quando o homem se corrompe, quando o homem deliberadamente rejeita a verdade, quando o homem, em vez de adorar o Criador, adora a criatura, quando o homem perversamente transforma o Deus glorioso em imagens de figura humana, ou de aves, ou de quadrúpedes, ou de répteis, e transforma a divindade num ser degradado e se prostra diante de imagens fabricadas pelo próprio homem, como se essas imagens fossem a própria divindade. Portanto, o que Paulo está nos ensinando na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, é que a idolatria provoca a ira de Deus, porque o homem substitui o Criador pela criatura que ele mesmo fabricou e se curva diante dessa criatura para adorá-la, como se fosse o próprio Deus. E Paulo prossegue no seu raciocínio, dizendo que esta idolatria vai desembocar em imoralidade, porque os homens agora vão perverter a sua conduta, a sua postura. E Paulo vai dizer que os homens vão se inflamar mutuamente, tendo relações homens com homens, mulheres com mulheres, cometendo torpezas, um erro, e desta maneira atraindo sobre si a punição de seu erro, a justa ira de Deus. Podem ter certeza, o homem, quando se rende ao pecado, quando rejeita a verdade, quando se chafurda na corrupção moral, atrai sobre si a ira de Deus, porque Deus é santo, 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 e ele não pode ter prazer no mal. O mal é repugnante para Deus, porque Deus é o Deus da verdade, o Deus da justiça, o Deus da santidade, o Deus que reprova e rechaça o erro, o Deus que está irado contra toda expressão de pecado e transgressão.